Bíblia completa em um ano, dia 297. Lucas 10. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram suas instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos. Agora vão e lembrem-se de que eu os envio como cordeiros no meio dos lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras, e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: que a paz de Deus esteja nesta casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá, e se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa, comam e bebam o quanto lhe derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa casa e ela os receber bem, coma o que lhes oferecerem. Curem os enfermos e diga-lhes: agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas, se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam: limpamos de nossos pés até o pó desta cidade em sinal de reprovação. E saibam disto: o reino de Deus chegou. Eu lhes garanto que no dia do juízo, até Sodoma será tratada com menos rigor que aquela cidade. Que aflição as espera Corazim e Betsaida. Porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido e demonstrado isso vestindo panos de saco e jogando cinzas sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas com menos rigor que vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, descerá até o lugar dos mortos. Então ele disse aos discípulos: quem aceita a sua mensagem também me aceita, e quem os rejeita também me rejeita, e quem me rejeita também rejeita aquele que me enviou. Quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então ele lhes disse: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano. Mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhe obedecem. Alegrem-se porque seus nomes estão registrados no céu. Naquele momento, Jesus foi tomado da alegria do Espírito Santo e disse: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondestes estas coisas dos que se consideram sábios e inteligentes e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Então, em particular, ele se voltou para os discípulos e disse: felizes os olhos que veem o que vocês viram. Eu lhes digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó. Quando foi atacado por bandidos, eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho
e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual destes 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelo bandido? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. O Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Lucas 11. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um de seus discípulos lhe disse: Senhor, ensine-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Jesus disse: Orem da seguinte forma: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós, e não nos deixes cair em tentação. E ele prosseguiu: Suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir 3 pães, dizendo: Um amigo meu acaba de chegar para me visitar e não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá de dentro: Não me perturbe, a porta já está trancada e minha família e eu já estamos deitados. Não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater na porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe, todos os que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Vocês, que são pais, respondam: se seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? E se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Certo dia, Jesus expulsou um demônio que deixava um homem mudo. E quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada. Mas alguns disseram: é pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros exigiram que Jesus lhe desse um sinal do céu para provar sua autoridade. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: Todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Vocês dizem que eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, mas se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, como o seu reino sobreviverá? E se meu poder vem de Beelzebu, o que dizer de seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Se, contudo, expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Pois, quando o homem forte está bem armado e guarda seu palácio, seus bens estão seguros, até que alguém mais forte o ataque e o vença, tire dele suas armas e leve embora seus pertences. Quem não está comigo, opõe-se a mim, e quem não trabalha comigo, trabalha contra mim. Quando o espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não o encontrando, diz: voltarei à casa da qual saí. Ele volta para a sua antiga casa
e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7, piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela. E a pessoa fica pior que antes. Enquanto ele falava, uma mulher na multidão gritou: Feliz é sua mãe que o deu à luz e o amamentou. Jesus, porém, respondeu: Ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Enquanto a multidão se apertava contra Jesus, ele disse: Esta geração perversa insiste que eu lhe mostre um sinal. Mas o único sinal que lhes darei será o de Jonas. O que aconteceu com ele foi um sinal para o povo de Nínive. O que acontecer com o Filho do Homem será um sinal para esta geração. A rainha de Sabá se levantará contra esta geração no dia do juízo e a condenará, pois veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E vocês têm à sua frente alguém maior que Salomão. Os habitantes de Nínive também se levantarão contra esta geração no dia do juízo e a condenarão, pois eles se arrependeram de seus pecados, quando ouviram a mensagem anunciada por Jonas, e vocês têm à sua frente alguém maior que Jonas. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois escondê-la ou colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde sua luz é vista por todos que entram na casa. Seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo. Quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz, mas, quando são maus, o corpo se enche de escuridão. Portanto, tomem cuidado para que sua luz não seja, na verdade, escuridão. Se estiverem cheios de luz, sem nenhum canto escuro, a sua vida será radiante, como se uma lamparina os estivesse iluminando. Quando Jesus terminou de falar, um dos fariseus o convidou para comer em sua casa. Ele foi e tomou lugar à mesa. Seu anfitrião ficou surpreso por ele não realizar primeiro a cerimônia de lavar as mãos, como era costume entre os judeus. Então o Senhor lhe disse: Vocês, fariseus, tenham cuidado de limpar o exterior do corpo e do prato, mas estão sujos por dentro, cheios de ganância e perversidade. Tolos, acaso Deus não fez tanto o interior como o exterior? Portanto, limpem o interior, dando ofertas aos necessitados, e ficarão limpos por completo. Que aflição os espera, fariseus! Vocês tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as ervas, mas negligenciam a justiça e o amor de Deus. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Que aflição os espera, fariseus! Pois gostam de sentar-se nos lugares de honra nas sinagogas e de receber saudações respeitosas enquanto andam pelas praças. Sim, que aflição os espera, pois são como túmulos escondidos. As pessoas passam por cima deles, sem saber onde estão pisando. Então, um especialista da lei disse: Mestre, o Senhor insultou também a nós com o que acabou de dizer. Jesus respondeu: Sim, que aflição também os espera, especialistas da lei, pois oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Que aflição os espera, pois constroem monumentos para os profetas que seus próprios antepassados assassinaram. Com isso, porém, testemunham que concordam com o que seus antepassados fizeram. Eles mataram os profetas e vocês cooperam com eles construindo os monumentos. Foi a isso que Deus, em sua sabedoria, se referiu. Eu lhes enviarei profetas e apóstolos, mas eles matarão alguns e perseguirão outros. Portanto, esta geração será responsabilizada pelo assassinato de todos os profetas de Deus desde a criação do mundo, desde o assassinato do justo Abel até de Zacarias, morto entre o altar e o santuário. Sim, certamente esta geração será considerada responsável. Que aflição os espera, especialistas da lei! Vocês se apossaram da chave do conhecimento e, além de não entrarem no reino, impedem que outros entrem. Quando Jesus se retirou dali, os mestres da lei e os fariseus ficaram extremamente irados e tentaram provocá-lo com muitas perguntas. Queriam apanhá-lo numa armadilha, levando-o a dizer algo que pudessem usar contra ele. Bíblia completa em um ano, final do dia 298.